Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado na edição de hoje é o ex-vereador Isaltino Pedrão. Isaltino, prazer tê-lo aqui no programa Nossa Gente. A satisfação é minha estar aqui com você, com toda a equipe, com os servidores da Câmara Municipal, mas principalmente com a comunidade blumenauense. O senhor é nascido e criado lá em Rio do Cedro, como tantas pessoas que nasceram lá e se mudaram para Blumenau, né? É, exatamente. Graças a Deus, o Rio do Cedro tem aqui um considerável número de rio-cedrenses. Nós criamos a Fio de Cedro, aí nós fomos identificar um monte de famílias que aqui residem. Mas eu vim de Rio do Cedro em 67, tá? Em começo do ano de 67 eu vim para Blumenau. Aqui eu trabalhei então primeiro ano numa empresa de topografia do Dr. João Caro Preso, onde nós trabalhamos no levantamento cadastral da cidade. Depois eu então em 68 arrumei emprego na Gráfica 43, na loja, não era na fábrica não, na loja aqui na Rua 15, tá? Tinha a livraria da Gráfica 43, vendia material escolar, essas coisas todas. Trabalhei ali 1 ano e meio e depois em outubro de 69 eu então fui para Celeste, onde trabalhei lá meus 35 anos, quase me aposentei. Mas então o senhor veio muito jovem de Rio do Cedro para Blumenau? Eu tive na realidade com 10 para 11 anos no seminário em Ascurra, seminário salesiano. Lá eu fiquei 5 anos, saí do seminário e vim para Blumenau. Cidade de Rio do Cedro, uma cidade pequena, não tinha problema de emprego, né? Tinha dificuldade em se arrumar emprego. Então a grande maioria dos jovens era assim, vinha para Blumenau, se não desse certo, Blumenau ou Joinville. Depois passou a ser Jaraguá. Tá? Então eu vim para Blumenau. Se eu não tivesse arrumado emprego, com certeza 15, 20 dias depois, o meu destino teria sido outro, quem sabe. Mas não, aqui eu já tinha meu cunhado, o professor Gelinho Guzarello, aqui, fiquei na casa dele, então também foi um pouco mais fácil. E a gente conseguiu rapidinho arrumar emprego. Tá? E aí nos dedicamos praticamente à cidade desde aquela época. Isaltino, que lembrança o senhor tem da infância lá no interior? Bom, o interior era diferente, né? No interior você saía, jogava bola, brincava no rio, né? Coisa que os meus filhos hoje, infelizmente, não têm. Tá? Mas aquelas nossas brincadeiras de criança, quem morou numa cidade pequena sabe perfeitamente como é que era. Tá? Os vizinhos ali e tal, os amigos todos, a gente se reunia, ia caçar, que na época podia, eu andava de funda, né? Eu sempre digo, né? Eu ia para a aula, tá? Com aquela sacola de fazenda, né? Tá? Que a mãe fazia, com as pilotas e com a funda. E no meio do caminho ia matando os passarinhos. Olha a consciência que nós tínhamos na época. Tá? E hoje em dia o meu neto, tá? O João Vitor, tá? Quando ele já tinha seus 5, 6, 7 anos, ele fez um lugarzinho para botar farinha para os passarinhos comer. A diferença de cultura, né, é outra consciência. Outra consciência. Tá? Mas nós também nos ensinaram, enquanto crianças. Mas essa prática de matar o passarinho era por diversão ou vocês aproveitavam? Não, na maioria das vezes isso aí tirar fundo era para divertir, para ver quem matava o bichinho. Que lástima, né? É, lástima, claro que sim. Graças a Deus, sabe, isso também... Tá, eles não aprenderam isso. Não, mas não era uma exclusividade sua. Não era exclusividade. Era um comportamento da geração normal, da geração daquela época, né? Aí eu fui para o seminário, eu com 10 anos fui para o seminário em Ascurra, então ali totalmente diferente. Graças a Deus eu agradeço muito ter ido para o seminário, fui com a intenção realmente de ser um padre salesiano, tá? Mas lá pelas tantas, quando eu virei lá com 16 anos, tá? Entenderam que eu não teria vocação sacerdotal, então onde eu saí, tá, ia para o noviciado, ia receber as vestes, tá, eu saí do seminário e voltei para vir onde eu vim para Blumenau. Isaltino, e aqui em Blumenau o senhor veio para trabalhar, continuou os estudos ou...? Não, eu vim para trabalhar, continuei os estudos, terminei então meu último ano do científico, né? Tá, e aí em 69 eu fiz o vestibular, em 69 fiz para Filosofia, Ciências e Letras, curso de Letras. Tá, nós passamos naquele ano, então eu comecei a faculdade em 69, 70, em 71, e eu nesse período já estava na Celeste. Tá, em 71 foi criada a Agência Regional de Rio do Sul, que antes a agência de Blumenau, ela abrangia desde a foz do rio Itajaí até todo o Alto Vale, era todo o Vale do Itajaí, a Celeste comandava. E eu fui para a Celeste na área técnica, na área de projetos.
E aí então me chamaram, a administração aqui me chamou e disse, olha, Altino, nós precisamos que você vá trabalhar em Rio do Sul. Aí eu disse, mas doutor, eu estou fazendo faculdade, Rio do Sul não tem e tal, aquela história toda. Não tenho como deixar de trabalhar para pagar a faculdade, não tenho, o pai não podia, né, os pais não podiam também. Né? Aí então me disseram, olha, a Celesc precisa de você lá em Rio do Sul. E o teu ingresso na Celesc foi por concurso? Não, o meu ingresso na Celesc foi assim. Estava indo almoçar, me encontrei com um celestiano, que é amigo meu amigo, ele disse, ó, tem uma vaga na área de projetos. Fala com o engenheiro Zilli. Aí então naquele dia à tarde eu vim aí, falei com o Dr. Zilli, aí ele disse, sim, mas o que tu fazia? Tu trabalhou aonde? E aí eu disse, não, eu trabalhei no levantamento cadastral com o Dr. João Caro Preso. E os engenheiros se conheciam, o Dr. João Caro Preso era muito considerado. Né? Aí então imediatamente ele disse, ó, pode começar segunda-feira. Porque ele sabia o serviço que a gente prestava com o Dr. João Caro Preso e o que lá se aprendia. Pois é, o senhor já disse que começou muito jovem na Celesc. Fez carreira lá, né? Fiz carreira. Depois aí, em cima disso eu fiz carreira, fiquei em Rio do Sul. Em Rio do Sul eu fui fazer um curso na Eletrobras para ser instrutor no nosso centro de treinamento. Aí foi tudo por concurso, interno, mas foi concurso. Aí passamos, eu fiquei 4 ou 5 meses em Porto Alegre, lá no CETAF, no centro de treinamento da C3E. E lá então eu fiz esse curso todo, passei, quando eu voltei fui direto para Florianópolis, então no nosso centro de treinamento da Celesc. E lá então eu fiquei 3 anos dando aula também sobre eletrotécnica, sobre projetos, dava-se aula para chefes de turma, dava-se aula para os nossos eletricistas. Eu sempre dizia, né, que o engenheiro tinha o diploma dele que ele tirava lá nas carteiras da faculdade, né? E o nosso eletricista, tá, o diploma dele era o centro de treinamento, era aquele certificado que ele recebia no final, tá? Depois de 2, 3 meses de aula lá no centro de treinamento, lá próximo do aeroporto, tá? Fiquei lá então 3 anos dando aula, tá? Sobre eletrotécnica, matemática, projetos de redes, né? Então foi um período muito grande, um período muito importante, onde eu aprendi muito em todos os sentidos. Quanto tempo mesmo de Celesc? 33 anos e meio de Celesc. É um tempo, né? É bastante, graças a Deus. Imagino que o senhor desempenhou, já contou algumas delas, mas foram inúmeras as funções, né, e aprendizados lá dentro. Depois, então, em 78, eu já pedi, em 74, voltei para Blumenau, pedi minha transferência para Blumenau, eu casei em final de 73, e moramos em Florianópolis ali uns 8, 9 meses. E aí, então, pedimos a transferência para cá, a família da minha mulher era toda daqui de Rio dos Cedros, aliás, toda de Rio dos Cedros também, então era mais próximo. E conseguimos essa transferência, eu vim para cá em 78. O próprio engenheiro Zilli me chama um dia e ele disse, Altino, tem um curso para fazer lá em Ilha Solteira, divisa de São Paulo com Mato Grosso, na CESP, né? É um curso pela Eletrobras também, sobre projetos PSD, projeto Sistema de Distribuição, tá? Que se calculava então os cálculos de corrente dos alimentadores para determinar chaves, isso, aquilo, aquela outra coisa, né? Aí ele disse, você quer ir? Eu já estava casado, já tinha uma filha, pequenininha, mais velha. Vou. Eu disse, vou. Nem disse, me dá um tempinho para falar com a mulher. Não, eu disse, eu vou. Eu sempre fui assim, foi muito assim, sabe? Eu acho que o cavalo passa encilhado uma vez só. Tá? Então eu disse pro Zilli, vou. Aí ele disse, ó, só que vai ter que fazer primeiro um concurso. Vai ter que fazer um exame na Eletrobras. Se tu fores aprovado, aí tu vai. Senão, não, tudo bem, não tem problema. Fui, tudo deu certo. Fizemos o teste em Florianópolis com a Eletrobras. Fiquei mais 5 meses na Eletrobras, voltei. Tá? Então, infelizmente, aí quando voltei, já está o meu curso técnico dentro da empresa, era um nível técnico mais alto, tá? Aí eu confiei, eu disse, olha, eu acredito que para a rua, pelos investimentos que a própria empresa for demitido, eu não serei mais. Foi onde, então, eu parei de estudar. Eu faltava 1 ano, talvez 1 ano e meio para me formar. Tá? E larguei um pouco também, porque o salário não era aquilo tudo, tá?
Fui algumas vezes da faculdade da FURB, tá, para casa à noite, às 10 horas da noite a pé, para guardar o dinheirinho para comprar leite para minha pequena. Olha que situação. Tá, e eu não ganhava mal na Celesc, né? Não ganhava mal na Celesc, tá? Então, eu parei de estudar e comecei todo esse trabalho, sistemas de distribuição, né? E um trabalho técnico que levava um mês para fazer cálculo de um alimentador. Hoje o pessoal vai lá e aperta um botãozinho, já sai todos os cálculos, né? Eu levava um mês para fazer cálculo com a Facita, aquela maquininha Facita, né? Sim, vai e vem. Tá? E hoje não, hoje o pessoal aperta um botão, sai todos os números direitinho, né? E implantar o trabalho foi um pouquinho mais difícil, né? Dizer para aquele nosso pessoal experiente, com conhecimento, olha, tem uma competência toda a prova, né? Dizer para eles, não, querido, aqui o elo fusível aqui nesse ramal tem que ser de 30K. Né? E sempre usavam 6K, porque lá dentro só tinha 1 ou 2 transformadores, né, para proteger. Aí, e a prática dizia para eles é isso. Então, dava um defeito lá na baixa tensão, tá? Queimava o elo do transformador e queimava o elo também lá fora do ramal, sabe? Coisa que não deveria acontecer. E o estudo que eu fiz foi para isso. Deu defeito aqui, queima ali e protege o restante. Tá? Então, o maior problema foi esse, implantar, mostrar para eles que ia dar certo. Então fizemos todo um trabalho no final de semana. Muda a chave, muda elo, colocar elo. Aí eu disse, agora vamos acompanhar e vocês vão ver se é isso mesmo que eu estou falando para vocês. E realmente o pessoal aí começou a acreditar também no estudo, né? Que era o mais, a teoria era importante. Exaltino, vamos fazer um breve intervalo e a gente retoma essa prosa, pode ser? Pois não. Exaltino Pedrão é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo estaremos de volta. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O meu entrevistado hoje é o ex-funcionário da Celesc, e olha que trabalhou lá por mais de 30 anos, ex-vereador de 2 mandatos na Câmara de Blumenau, lá em Exaltino. 2 mandatos. 2 mandatos. Bom, eu quero ainda voltar sobre a Celesc, porque foi uma caminhada, uma vida, né? E o senhor falava de projetos, eu imagino lá na década de 70, 80, né? A carência ainda de energia elétrica no estado. Nós percorremos, justamente pela área que eu trabalhava, eu percorri esses municípios da região da Anvi hoje, vamos dizer assim, né? Ou mesmo de todo o Alto Vale, da Foz do Rio Itajaí. Eu acho que eu fiz projeto em todos esses municípios, projetos de eletrificação rural, que na época a Celesc também fazia toda a eletrificação rural. Não existia a ERUSC, que depois no governo, se não me engano, do Antônio Carlos Conde Reis, criaram a ERUSC. Então, onde a Celesc deixou de fazer as eletrificações rurais. Então. Então, trabalhamos aí em tudo quanto era projeto de eletrificação rural, em todos os municípios. Tá? Nós temos obras que foram feitas, né, para a comunidade, dentro de programas do governo que existia na época, né, convênios com o Banco do Brasil. A gente aproveitava a própria comunidade, sabe? Fazia reunião domingo à noite na escola ou na igreja mesmo, tá? E fazia reunião, explicava como era o projeto, como seria o pagamento, tá? E ali então, no dia seguinte eles nos ajudavam, abrir a picada,
eles conheciam bem toda a topografia, vamos dizer assim, da região, tá? Se passava com a rede pelo meio do mato, para economizar, encurtar distâncias também. E eles nos ajudavam, nós almoçávamos na casa dos agricultores, tá? E dessa forma que nós fomos levando a energia para todo mundo. Agora, é claro, esse trabalho do projeto, de abrir o caminho, de instalar a rede elétrica. Agora, eu queria que o senhor contasse um pouco da sensação, deve ter acompanhado tantos e tantos moradores, principalmente do interior, na hora que ligavam a chave, interruptor lá, né? Que chegava lá, né, acendia a luz. Qual era a reação? A sensação nossa, tá, era ver a alegria Dessa população. desse povo que de repente passava a ter energia, sabe? Não era a questão da lâmpada, era a geladeira. Sim. Sabe? A geladeira que eles não iam jogar mais fora a comida, tá? Era o chuveiro, tá? Que antigamente não tinha nem chuveiro, né? Antigamente era aquele chuveiro que tu pendurava só e tal, abria a torneirinha, caía, né? E daí então teve várias obras que nós inaugurávamos e tinha uma casa ou duas que já tinha geladeira, sabe? Que televisão ainda nem tinha, né? Mas o rádio, sabe? Tá? E o chuveiro, tá? Então assim era a maior alegria nossa, era ver o contentamento daquela comunidade. Nós tivemos uma época, veja bem, só numa questão de iluminação pública, né? Numa localidade do interior, uma localidade grande, até bem habitada, tá? Foi feito em 3, 4 dias, fizemos uma obra de iluminação pública, tá? Quando nós apertamos o disjuntor, que aquilo clareou tudo, o pessoal ficou doido. Tanto gritar, alegria, sabe? Festa, foguete. Hoje em dia não se faz mais isso. Claro, e outra coisa, quem nos assiste agora não vivenciou, talvez os mais velhos viveram essa fase, sim. Mas para alguns, né, é uma novidade, parece até um caso, né? Sim, é verdade. Mas para aquele pessoal da época, né, era uma festa. Era uma festa, sabe? Qualidade de vida. Pensa bem, o agricultor lá picando o trato, na base da força aqui, ó. De repente é um motorzinho que vai fazer isso. Né? Pois é. Então, passou, vamos supor, ter energia elétrica passou a ser um marco para aquela comunidade. Até então eles viviam com lampião e daí em diante com energia elétrica. E quando o senhor entrou na Celesc, eu imagino, isso aí no que ano foi mesmo? Em 69. Então ali na década de 70, a maioria no interior e de algumas poucas cidades, né, que tinha a rede elétrica. Eu falo a cidadezinha do interior. Os centros dos municípios tinham energia. Sim, mas no interior as comunidades... Agora as comunidades do interior já era mais difícil. Complicado. Era mais complicado. Além da Celesc, e como o senhor disse, eu faço questão de ressaltar porque foi uma longa jornada, 33 anos, o senhor também prestou serviço, contribuiu lá no Sindicato dos Eletricitários, né? E foi uma luta grande, não só minha, como de todo o celestiano, todo o eletricitário. Nós assumimos a direção do sindicato em 1º de outubro de 86, tá? Um período que estava terminando a ditadura, né? Tá? Que estava terminando a ditadura mesmo acabou com a eleição do Fernando Collor de Mello, em 89. Tá? E aí então os celestianos, um belo dia, eu estou 5h30 na Floriano Peixoto, trabalhando, onde é que era o plantão, para que todo mundo entenda, o nosso centro de operação. Aí vieram lá 2, 3 companheiros e disseram: Geltino, eu tenho uma reunião agora às 5h30 lá embaixo na Celeste, que tu tens que estar lá. Fui lá. Aí chegou lá e disse: não, é assim, vai ter eleição para o sindicato e nós queremos que você nos ajude, que você venha participar, que você... e por aí afora, né? Aí então fui, começamos a fazer toda essa discussão e começamos que nós vamos pegar. Então fui candidato a presidente, no primeiro momento não, né? Existiam outros nomes, mas para resumir, fui o candidato a presidente, com o vice-presidente do Rio do Sul, com o Dr. Godri de Itajaí, também na chapa, né? Formamos uma chapa e ganhamos por 30 votos. Disputadíssima a eleição. Foi muito disputada, com muito respeito, o senhor Nildo Guerra, nosso saudoso, nosso grande sindicalista Nildo Guerra, tá? E depois de 30 anos ele fundou o sindicato, né? E nós mudamos
a direção, assumimos naquele dia, não é que mudamos, assumimos a direção do sindicato. E foi também um marco, nós podemos dizer assim, porque você trabalhar com a ditadura, fazer sindicato com ditadura é complicado. Aí começava-se a ter todas as liberdades de você se manifestar, de você dizer. E assumimos a presidência do sindicato. Em 87 também houve alternância no poder no Estado. Quando eu digo alternância no poder, o que é? É que antes os governadores praticamente sempre foram indicados. Biônicos. Eram biônicos, né? Então as estruturas sempre se mantinham. E com a entrada do falecido Pedro Ivo, então lógico, o PMDB passou a dirigir a nossa empresa e tomaram as decisões que eles tinham que tomar, né? Nós tivemos momentos difíceis de negociar com a empresa, tá? Mas a categoria nos ajudou, a categoria sempre nos acreditou em tudo aquilo que a gente colocava, e os resultados hoje estão aí. O pessoal sente, o pessoal sabe e está com eles. Tá? Mas nós tivemos um grande trabalho. Tá? Quanto na direção do sindicato, eu como presidente, o Paulo Kramacek, o Raul Schiller, o Lindomar, o Hildon, o Heitor Gudi, a Constituinte, certo? Em 88 tivemos a Constituinte. E nós fomos a Brasília algumas vezes com outros sindicatos de todo o Brasil, para se discutir sistema de governo, se era presidencialismo, se era parlamentarismo, mas principalmente... Teve até um plebiscito. Teve até um plebiscito, mas principalmente nós fomos para garantir que o direito dos trabalhadores, tá, estivesse na Constituição. E hoje está lá o artigo 7º, o artigo 8º que fala sobre os sindicatos, o artigo 9º tá, sobre o direito de greve. Tá? Coisa que não existia, só tinha lá a CLT do Getúlio. Tá? E nós conseguimos incluir isso com a ajuda de vários deputados, tá? Com a ajuda de vários deputados nós conseguimos incluir isso e garantir isso na própria Constituição, o que eles estão querendo fazer hoje. Hoje eles querem acabar com aquilo, se por de repente até tirar da própria Constituição. Tá? Mas eu acredito que os trabalhadores não vão deixar que isso aconteça. Então foi uma luta grande. Imagina. De dormir em saco de dormir, naquele saco de dormir lá no CONTAG, tá? Que era a Confederação dos Trabalhadores Rurais, né? Tá? Foi uma luta grande que todo o movimento sindical fez na época e nós estávamos presentes. O Sindicato dos Trabalhadores Eletricitários do Vale do Itajaí estava presente, estava lá participando, brigando. Tá? Exaltino, quero aproveitar esse tempo que nos resta ainda para falar do tempo que o senhor foi vereador em Blumenau. Foram 2 mandatos, portanto, 8 anos, né? 8 anos. O senhor foi eleito em que ano? Fui eleito em 2000 e assumi em janeiro de 2001. Na época pelo PPB. Que hoje seria o PP. Hoje é o PP. Partido Progressista. Partido Progressista. Depois que o senhor, no decorrer do mandato, mudou de partido. Em 2003, em setembro de 2003, aliás, saí do partido em março de 2003, tá? Em setembro de 2003, e então me filiei ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. E Exaltino, e o que te levou para a política? Para a política também, eu sempre gostei de política. Tá? Com 9 anos eu estava distribuindo o santinho do ex-prefeito Mário Schuster e do meu tio Alfredo Berri, que depois foi prefeito em Rio dos Cedros por 2 vezes. Tá? Com 9 anos eu estava em cima de um candango, distribuía os santinhos pro pessoal nas reuniões que eles faziam. Tá? Então sempre gostei de política, os tios sempre foram envolvidos na política, tá? Então sempre gostei disso. E um belo dia, tá, lá em 90, tanto é que até 1995 eu sempre votei em Rio dos Cedros. Tá? Em 95 então eu fiz a minha transferência do domicílio eleitoral para Blumenau, tá? Porque teve um grupo de 10 companheiros meus da Celeste que vieram lá em 96, tá? Em 95, vieram lá em casa e disseram: Exaltino, nós temos um projeto. Nós gostaríamos de ter alguém do nosso grupo, ser bem claro, alguém do nosso grupo, para ser candidato a vereador. Tá? O PMDB tinha o seu candidato a vereador dentro da empresa, então nós queremos alguém do nosso grupo para que fosse candidato a vereador e tal, topas. Eu disse: não, eu vou à luta por esse projeto também, estou nessa. Né? Aí começamos a fazer reunião, uma reunião aqui, outra reunião ali. Tá? Chegou um belo dia que tínhamos lá quase 100 pessoas, 96 pessoas,
né, companheiros celestianos, que decidiram. Então tínhamos até 3 nomes, era eu, o Renato Schmidt e o Dieter Budak. Tá? Então os dois declinaram, eu disse, não, se o Geltino é candidato, nós estamos aí para apoiar, para trabalhar, não tem problema nenhum. Eu vinha de um trabalho dentro do sindicato, né? Já estava fora, não estava mais liberado pelo sindicato, tá? Mas então eu peguei e aceitei, só que ali também, veja bem, é bom que se diga, né? Eles definiram também o partido. O grupo decidiu qual seria o partido, quem seria o candidato, qual seria o partido. Então, e aí, então, na época... Não foi no partido por livre, espontânea vontade, não. Aliás, na realidade, o que aconteceu? Na época, o Vandal era candidato a prefeito. E ele garantiu a vaga de candidato a vereador. Essa é a diferença. Os outros partidos parece que não teriam. Tá? Disse, não, olha, isso tem que passar pela Assembleia, pela convenção. Tá? Agora, o Vandal teria garantido a candidatura a vereador, não para mim, para o elemento que seria escolhido pelo grupo. Exaltino, e nesses 2 mandatos, o senhor, claro, apresentou uma série de indicações, requerimentos, projetos, muitos deles aprovados que estão até hoje ali, inclusive em favor da comunidade. Sem dúvida. Qual ou quais os projetos assim marcantes que o senhor até se orgulha de ter apresentado e ter tido o apoio dos seus pares na época? Eu sempre digo o seguinte, né? O primeiro foi importante para mim, ninguém sabe. Eu acho que nem os taxistas sabem. Na época, eles tinham para encostar o carro com um turista ou com um cidadão blumenauense, para deixar um documento ali e voltar, eles não podiam parar, certo? Na época, então, foi meu primeiro projeto, tá? A isenção do pagamento da área azul para o taxista. Olha só. Tá? Acho que ninguém se lembra disso. Um tempo, acho que é 15 minutos, né? Tá? Então, eu guardei isso bem. Outro que eu guardo, eu estava na Amadeu da Luz, fui até o Sesc, pegar minha esposa e veio com ela uma senhora. E essa senhora disse, vereador, por que nós temos que ficar na fila dos bancos, tudo em pé, um atrás do outro, não dá para eles botar umas cadeirinhas? Eu disse, eu até disse para ela, eu me admiro que um gerente de banco, tá, para atender bem o seu cliente, não é capaz de colocar 2, 3 cadeiras ali. Eu disse, mas vou fazer. E fui lá e fiz, e aí também foi aprovado. Tá? Então guardei isso. Depois aí, então teve todo aquele processo foi feito um substitutivo, tá? Porque era questão de horário, de tempo de atendimento, sim, né? Sim. E onde entrou também o meu, então juntaram tudo numa coisa só. Mas isso aí também foi obra minha. Hoje, se o cara tem a cadeirinha lá para sentar, isso foi uma obrinha do Geltino. Que legal. Tá? Pois é, mas teve 2 projetos marcantes, né? Que é o fim do nepotismo, parente trabalhando na prefeitura, e o recesso parlamentar. De julho, isso, né? Que levei 5 anos. 5 anos para isso, para conseguir. Primeiro para conseguir as assinaturas, para poder entrar com o projeto. Tá? E depois, então, também você tinha que ter a certeza que a coisa ia passar, né? Então, levei 5 anos. Primeiro foi o recesso, o vereador tinha 90 dias de férias, do dia 16 de dezembro até o dia 15 de fevereiro. E depois tinha os 30 dias do mês de julho. E eu, no meu projeto, então eu coloquei do dia 16 de dezembro até o dia 1º de fevereiro, até o dia 31 de janeiro. Sim. Quer dizer, dia 1º de janeiro se abria o recesso parlamentar, se acabava o recesso parlamentar, tá? E se trabalhava até dia 15 de dezembro. Tá? E isso aí foi uma luta grande, sabe? Conversar com todo o vereador, aí é o vereador, aí a presença do vereador. 21, né? Éramos 21 vereadores, tá? Então, onde a gente... Mas também entenderam e a gente passou, então, o recesso para nesse período, que é um período também, mas o trabalhador tem 30 dias, né? O pessoal há de convir também que nesse final de ano é festa de Natal, é ano novo e tal, muito pouco também se aproveita como dia útil. É aproveitável como dia útil, tá? Mas eu acho que o mais importante foi isso aí. Agora, o projeto, que eu me dediquei mesmo com carinho também, foi realmente a não contratação de parentes, tá? Que era uma vergonha. Não era o caso de Blumenau, que tinha
Tinha sim, claro que tinha também. Tá? Mas nós tínhamos prefeituras nossas aqui, se lembra, nos jornais, era cada mudança, cada ano surgia, pô, o cara tá lá com, é o tio, é a tia, é a mulher, é o sobrinho, é o neto e por aí afora. Tá? Então eu sempre fui contra isso. Sempre fui contra isso. Né? E eu, graças a Deus, eu consegui, acabei. Acabei em 2007. Em 2007 foi sancionada, em agosto de 2007 foi sancionado o fim do nepotismo, da contratação de parentes. Tá? Em 2008 fui para a Justiça, fui para o Ministério Público, para a Vara da Moralidade Pública, tá? Porque nós tínhamos pessoas ali que estavam trabalhando e era contra a lei. Tá? Tanto é que depois foram exoneradas, em abril de 2008, então foram exoneradas aquelas pessoas, tá? E a lei então passou a ser cumprida, né? Eu acho que a gente é eleito, eu fui eleito, tá? Para atender a comunidade, não para dar emprego para o meu filho, para o meu primo, para o meu cunhado, para o meu genro, por aí afora. Falar em filho, quantos filhos o senhor tem? Eu tenho três filhos, duas, a Gabriele, que é a mais velha, depois tenho o Andrei, que é o rapaz, é o do meio, vamos dizer assim, né? E a Bárbara, que é a mais nova. Todos os três estão casados. Eu tenho a Bárbara, tenho o João Vitor, que é o meu neto mais velho, com 18 anos, já está trabalhando, não pesado, não está, né? Está trabalhando. Tenho o Andrei, tenho o meu neto, que é o Bruno, está com 10 anos. E a Bárbara tem a minha netinha, que é o xodó hoje da família, né? Até pela idade, está com 6 anos. E o senhor está batendo na casa dos 70, e não parece. Tá, tô chegando lá. Aí quero chegar com bastante saúde e com bastante força. Isaltino, mais uma vez, obrigado, hein? Valeu, obrigado. Felicidades. Obrigado, Minhoso. Obrigado a todo mundo. E um abração a toda a comunidade de Blumenau, aqueles que se lembram ainda do Isaltino. Tá, eu ando por aí, o pessoal sempre diz, pô, Isaltino, olha, oh, me lembro do senhor, oh, Isaltino, me lembro do senhor. Isso é gratificante. Isaltino Pedrão, ex-funcionário da Celesc, ex-vereador por 2 mandatos em Blumenau, foi o nosso entrevistado no programa Nossa Gente, edição de hoje. Um grande abraço a você que nos deu a honra da audiência e até a próxima.